Meus prezados irmãos, estamos dando início ao culto desta quarta-feira, dia 18 de agosto, o mês chamado Lilás, né? Mês quando se trabalha a campanha de prevenção contra a violência da mulher, que apoiamos plenamente essa prevenção absolutamente necessária. Em Cristo somos todos iguais, né? Vai dizer a nossa notícia daqui a pouco. Saudações a todos, abraço muito forte, desejo de que nesta noite, mais uma vez, possamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração, todo o nosso bom propósito de agradar aquele que nos salvou em Cristo Jesus. Então, com alegria vamos dar início e pedindo o nosso PIB Informa para atualizar as atividades que temos para o final desta semana. Então, boa noite a todos, os de casa, né? Estamos falando para os de casa nessa hora e vamos ao PIB Informa. Este é o PIB Informa. Convidamos os líderes e auxiliares dos pequenos grupos a participarem do café da manhã, que acontecerá no dia 21 de agosto, a partir das 8h30, de forma presencial. O tema da mensagem será: Eu me importo, e você? Contamos com a sua presença para esse momento especial de comunhão e aprendizado. Se você tem alguém no seu grupo com potencial de ser um futuro líder de PGM, convide-o a estar conosco. Domingo musical, 29 de agosto. Culto matinal. Os hinos que amamos e suas histórias, por ministra de música Berenice Antunes. Culto noturno. Música, culto e adoração para os dias de hoje, por ministra de música Mariane Godoy. Agosto Lilás. Nesse mês, a Lei Maria da Penha completa mais um ano. O foco nesse mês é a campanha de apoio à prevenção à violência contra a mulher. Como igreja, devemos apoiar e dizer que em Cristo somos todos iguais. Nossa programação de domingo, dia 22 de agosto, às 10 horas, transmissão do culto pelo YouTube. Às 11h05, transmissão da Assembleia Administrativa pela plataforma Zoom. O link estará no PIB Informa. As inscrições serão averiguadas pelo Comitê de Comunicações. Nossa agenda para o mês de agosto. Dia 21, encontro com os líderes dos PGMs. 8h30, café. 9 horas, reunião. Dia 21, encontro virtual Kids pelo Zoom. Dia 22, Assembleia Administrativa. Dia 28, Espaço Mulher, 16 horas. Este foi o PIB Informa. A única coisa a acrescentar é insistir um pouco mais nessa proposta para sábado, quando teremos essa reunião com a liderança PGM. Principalmente se pudermos agregar mais alguns irmãos interessados em começar esse trabalho em suas casas através do Zoom, né? Nesse tempo só pode ser assim. Com isso andando, vamos então ao nosso primeiro momento de oração. Vamos nos curvar diante de Deus, pedindo que Ele nos abençoe e receba o nosso culto. Oremos então, meus amados. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, abençoe, Senhor, que mais um dia, Senhor, está terminando, Senhor. Abençoe, Senhor, que amanhã possa ser um dia melhor do que hoje, Senhor. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está assistindo esse culto, Senhor, as pessoas que não puderam assistir esse culto, Senhor. Abençoe, Senhor, que essa pandemia, Senhor, possa acabar o quanto antes, Senhor, para a gente voltar à igreja, Senhor, estar mais próximo de Ti e com nossos irmãos, Senhor. Abençoe, Senhor, esse país, Senhor, que sofre por tantas mortes, Senhor, a cada dia, Senhor. Abençoe também, Senhor, o nosso pastor, Senhor, que a cada dia, Senhor, possa dar para ele, Senhor, uma direção, Senhor,
da melhor decisão a ser tomada, Senhor, na nossa igreja, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Tudo o que Deus faz e diz é uma expressão do seu amor. Tudo o que Deus faz e tudo o que Deus diz é uma expressão do seu amor, de seu amor. É a proposta das leituras e canções desta noite. E o texto é muitíssimo conhecido, de Romanos capítulo 8, alguns versos selecionados que eu tenho aqui e vão aparecer para todos. Romanos 8, 35, 37 e 39. Vamos então? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos juntos entoar ao Senhor um cântico muitíssimo expressivo. É o hino que tem por título Amor. Que grande amor, excelso amor que Cristo nos mostrou. Cantemos? Que grande amor, excelso amor que Cristo nos mostrou, assim tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos ver dado ver, mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Depois de louvar ao Senhor por conta do seu imenso amor, vamos dedicar nossas vidas e nossos bens. Momento especial, todo culto, quando renovamos sempre nossa dedicação. Nós vamos ouvir a música, vamos prestar atenção, os que ainda não sabem, as contas que a igreja disponibiliza para entrega dos seus dízimos, suas ofertas, alguma oferta designada, ainda alguma oferta para a Casa Batista da Amizade, aquela proposta, não é? Ofereça um lanchinho de R$10. Então, agora é a hora de colocar diante de Deus aquilo que vamos fazer. Ouçamos a música em atitude de oração.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu venho aqui te agradecer, porque mesmo nesse momento tão difícil que a pandemia, o Senhor nos tem abençoado, nos tem dirigido e nos tem livrado de todo o mal. Além disso, eu quero agradecer pelas pessoas que estavam enfermas e hoje não estão. Porém, eu quero te pedir pelas pessoas que ainda estão enfermas, Senhor, conforte cada coração de familiar, amigo, delas próprias, Senhor. E que o Senhor os ajude, Senhor, livra de todo o mal. Também eu quero agradecer pelo pão de cada dia e que não falte em nenhum lar desta igreja. Abençoe cada membro desta igreja, Senhor. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Tenho alegria nessa noite de trazer para a palavra bíblica o irmão Donato Farinelli. O Donato vem trabalhando a nosso pedido a carta aos Gálatas. É uma carta preciosa, com muitos ensinos, e ele vem tratando isso de maneira vagarosa, com profundidade. Então vamos acompanhá-lo na exposição dessa noite. Louvamos a Deus pela vida do irmão Donato, da sua esposa Andressa. Vamos então, com a graça de Deus, acompanhar o nosso irmão em oração e aprendizado. Olá, meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês essa noite o que Deus colocou no meu coração, o estudo que foi feito sobre o capítulo 5, versículos 13 e 15 da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículos de 13 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam se mordendo, se devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Querido Deus, te louvamos e te agradecemos por esse momento de estudo da tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Marcelo, você está livre. João, Paulo, Cláudia, Adriana, vocês estão livres. E é isso que a palavra do Senhor diz. E é isso que o apóstolo Paulo ratifica na sua carta aos Gálatas. A nossa liberdade. E o tema da mensagem de hoje, para que possamos nos debruçar um pouco mais sobre esses 3 versículos que Paulo traz aos Gálatas e que possamos aplicar em nossas vidas, a verdadeira liberdade, amar e servir ao próximo. Livre da lei, livre do domínio do pecado, livre das boas obras para obter a aprovação de Deus, livre da condenação, livre do julgamento eterno. Nós somos espiritualmente livres em Cristo. E assim Paulo relata no seu primeiro versículo do capítulo 5. Pois o pecado não será o seu mestre, porque você não está sob a lei, mas sob a graça. O contexto que Paulo trata a questão da liberdade na carta aos Gálatas é justamente com relação à liberdade da lei mosaica, como um modo de vida para os cristãos. Cristo pôs fim à lei por ganhar justiça diante de Deus. E a palavra de Deus em Romanos 10,4 diz que porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei mosaica como sistema foi deixado de lado como uma regra da vida na era da graça para os cristãos. E Paulo diz isso em Romanos, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. No momento que se afirma que o cristão está livre da lei mosaica e sob a graça, ele fica sob o fogo daqueles que querem ser legalistas na santificação, ou seja, na vida cristã. Suas mentes seguem um certo padrão legalista e dizem: se o cristão não está sob a lei, então ele pode fazer o que quiser, sem qualquer restrição. E esse pensamento é relatado através da carta aos Gálatas, que por Paulo, ainda ouvimos nos dias de hoje. Se você não está mais sob a lei, então você pode fazer o que quiser,
sem qualquer tipo de restrição. E aí, o que devemos dizer, então, para quando nos argumentam com esse tipo de fala? Vamos continuar pecando para que a graça possa aumentar? De forma alguma. E depois, devemos pecar porque não estamos sob a lei, mas sob a graça? De forma alguma. O apóstolo Paulo recebeu esse tipo de reação quando ensinou a graça de Deus na salvação e na santificação. Cristão que tem uma fraca compreensão da graça, levanta esse tipo de perguntas e de questionamentos. Se não está mais subordinado à lei, tem liberdade para fazer o que quiser. E sabemos que não é assim. No entanto, aqueles que têm uma forte compreensão da graça, que tendem a abusar dessa maravilhosa verdade. É fácil confundir liberdade com licença. Cristãos que gritam liberdade, muitas vezes, eles querem anarquia, fazer o que quiserem, olhar para o seu próprio umbigo, não ser responsabilizado pelos seus atos. Eles usam a graça para se libertarem das restrições morais. Graça, no entanto, nunca é uma justificativa para uma autoindulgência ou pecado. A liberdade cristã não deve ser como licença, mas deve ser expressa como obediência à lei de Cristo. A palavra de Deus em João 14:15 diz que se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E essa fala foi a fala de Jesus. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. E qual o mandamento que Paulo ressalta nesses 3 versículos? Amar ao próximo e servir ao próximo. O apóstolo Paulo mostra no versículos 13 e 15, conforme nós lemos, que um cristão está livre da lei mosaica, mas não é livre para fazer o que quiser. Ele está agora sobre a lei de Cristo, como modo de vida, e tem o Espírito Santo como seu novo orientador, em vez de ter a lei mosaica, que foi projetada como modo de vida para Israel e uma nação. E aí fica a pergunta, depois dessa breve introdução a esses 3 versículos que Paulo leva aos Gálatas. Como podemos amar e servir ao próximo? De que forma? Podemos amar e servir ao próximo de várias formas. Dando atenção, ajudando em suas necessidades, orando, confortando, aconselhando, perdoando, suportando, emprestando, dando, cumprimentando, visitando, alimentando, vestindo e, principalmente, mostrando o caminho da salvação. E esse caminho, ele é o ponto central da nossa vida cristã, como se fosse o nosso propósito de vida. Ensinar aos outros o caminho que se leve até o Senhor. E com base nessa pequena introdução, irmãos, eu queria compartilhar com vocês, para que possamos refletir sobre essa passagem, esse recorte dentro da carta de Paulo aos Gálatas, 3 pontos. E refletirmos sobre a importância da liberdade, como nós vamos conviver com a liberdade que Jesus nos chamou. Como é o ato de amar ao próximo? O que devemos fazer? Como manter isso? E o primeiro ponto é, não usemos a liberdade para encobrir os erros. Paulo apresenta na sua argumentação a finalidade da liberdade que nos foi concedida e que não podemos usar a liberdade para outros fins. Ou seja, a liberdade para a qual nós fomos chamados, ela não pode ser usada para pecar ou para fazer qualquer tipo de mal a outras pessoas ou para satisfazer os desejos da nossa carne. E o que é ser livre? O termo usado por Paulo faz alusão ao que era lá atrás, na época de Paulo, no século I, que o escravo na época, quando ele era liberto, na sua caderneta, ou mais recente, quando teve a abolição da escravatura, que nós falamos de carta de alforria, vinha lá, marcado lá, livre, liberto. Então, Paulo traz esse sentido da palavra no grego justamente para
mostrar a importância que a pessoa na época, como que era escravo, ele recebia a sua liberdade. E isso significava muito para essa pessoa. E da mesma forma precisa significar muito para nós. Fomos chamados à liberdade e não devemos deixar a nossa liberdade ser um incentivo para a carne. E uma oportunidade ou desculpa para o egoísmo. Sou livre, faço o que eu quero, a hora que eu quero, vou cuidar da minha vida. Não foi essa a liberdade para a qual nós fomos chamados. E Paulo é muito enfático com relação a isso. O grande medo do legalista, daquele que defende a lei, diz que a liberdade seja usada como oportunidade para a carne. Então ele argumenta que a partir do momento que o cristão se aparta do legalismo, ele está apto para pecar e fazer o que ele quiser. E a ideia deles é que as pessoas vão sair por aí, pecando como quiserem, e depois dizem, sinto muito, por favor, me perdoe. E então irão continuar fazendo o que quiserem novamente. Ou seja, na mentalidade do legalista, esse seria o comportamento daqueles que se afastaram da lei, daqueles que foram chamados à liberdade para serem libertos da servidão legalista. Ou seja, a pessoa ela teria uma caixinha de perdão. Errou, pecou, perdão, volta a fazer de novo. Errou, pecou, perdão, volta a fazer de novo. Isso é a mente legalista. E o interessante é que a palavra que Paulo usa, a palavra grega doulo, que significa servo, e ele constrói na sua fala um paradoxo de servo e escravo, que tem o mesmo significado. E nesses 3 versículos, ele constrói a sua fala, você é servo e escravo da lei e do pecado. Que em contrapartida, quando há o chamado de Cristo para as nossas vidas, a mesma palavra doulo traz o sentido de servo, mas de servir. Servir como? Servir no amor. Antes, o servir, a escravidão legalista, ou servir e o escravo do pecado, era algo impositório. Aqui não. Aqui nós somos livres. Nós servimos por amor, servimos em liberdade. E aí, esse paradoxo construído por Paulo já fala, se você é escravo, você é servo do pecado, submisso aos desejos da tua carne, você vai seguir um caminho para uma autocondenação. Você está se autodestruindo. Que em contrapartida, servo, escravo, mas o escravo não no sentido pejorativo, mas servo e escravo das pessoas por trabalhar em amor com a nossa liberdade, nos aproxima de Deus e dá a fonte de profunda alegria do Senhor, porque estamos usando a nossa liberdade para atender, para ajudar, para alcançar aqueles que precisam e alcançamos com amor. E por que devemos nos manter firmes na liberdade? Porque Cristo nos tornou livre. Não foi nós que nos libertamos, nós não temos capacidade para isso. Devemos nos manter firmes na liberdade, porque a liberdade é um dom de Deus, que nos foi dado e recebido pela fé. Devemos nos manter firmes na liberdade, porque fomos chamados à liberdade por Deus, e esse chamado é para que estejamos mais próximo dele, um relacionamento pessoal e íntimo com o Pai. Paulo reforça que o chamado de Deus para os Gálatas foi para a salvação. Ou seja, tudo aquilo que os Gálatas estavam vivendo, todo aquele processo de salvífico, de justificação, foi para a salvação de cada um deles. Ou seja, foram chamados da escravidão que eles tinham ao pecado para um chamado à liberdade em Cristo, o qual só é possível através de uma nova maneira, de uma nova vida, e habilitado pelo Espírito Santo, porque humanamente não temos a capacidade de transformar a nossa vida com uma liberdade
conforme Paulo relata aos Gálatas. E Paulo reforça a sua declaração de liberdade e a importância do novo propósito da vida em Cristo. Não devemos usar nossa liberdade para satisfazer os desejos da carne, mas sim para servirmos uns aos outros. Uma vez livre, não devemos retornar à escravidão. E diante do estudo, no momento que eu estava preparando o sermão para essa noite, e a fala de Paulo de falar da escravidão, do pecado, de voltar atrás, voltar à condição de escravo da lei, do legalismo, eu fiquei imaginando no período de escravidão, que principalmente aqui no Brasil, o escravo ele recebia a sua carta de alforria, lá escrito, lá livre, liberto, pegar o seu papelzinho lá da sua carta de alforria, seguir, daqui a pouco se vê no meio do nada, não sabia o que fazer. De tanto tempo que ele ficou submisso e escravo ao seu Senhor. Como se ele tivesse perdido no mundo. Só que esse chamado, quando nós temos o nosso chamado em Cristo, o nosso caminhar daquele momento para frente, ele não vai ser um caminhar solitário que traga arrependimento de voltar à servidão novamente, dos desejos carnais. Nós teremos a ajuda do Espírito Santo, vai nos guiar, nos conduzir e nos levar à frente. Sem qualquer tipo de arrependimento para que tenhamos que voltar ao jugo da escravidão, dos desejos da carne. A graça de Deus nunca deve ser usada como desculpa para sucumbir à tentação e ao pecado. Ou seja, fui salvo, chamado à liberdade, posso pecar novamente, daqui a pouco peço perdão para Deus, volto de novo, erro de novo, e fica naquele vai e vem. Não é isso a graça do Senhor. Voltar ao velho estilo de vida pecaminoso seria voltar de novo à escravidão. Fomos libertos do poder do pecado. O pecado não tem mais força sobre as nossas vidas. E o segundo ponto, servir o próximo em amor. Amar o próximo como a si mesmo. Paulo é muito enfático na sua fala. Paulo fundamenta a sua argumentação baseada em Levíticos 19, versículos 18 e 34. Em defesa do Evangelho da Graça, baseado na lei de Deus. A argumentação de Paulo é muito preciosa. Porque ele diz que não estou descartando a lei moral para as nossas vidas. Pelo contrário, Paulo quer que entendamos que a essência dela, dentro da essência da lei, encontramos os princípios de conduta e não regras de conduta. Paulo nos alerta para que sejamos elitistas em amar ao próximo. Devemos amar a todos. Não podemos ser elitistas. Não importa a cor, raça, religião, status, beleza, simpatia, nem outra coisa qualquer. O cristão deve estar pronto para amar e servir a quem precisa. O olhar de amor ao próximo, o olhar de servir ao próximo em amor, a liberdade que nós fomos chamados, é um exercício que precisamos fazer constantemente para romper a barreira da carne. Aquele muro chamado carne precisa ser rompido com o nosso olhar cristão, o nosso olhar de amor. Porque é natural o olhar humano, olhar para uma pessoa e pré-julgá-la pela sua aparência, pela essa parede chamada carne, que muitas das vezes não conseguimos olhar por trás dessa parede, simplesmente pré-julgamos aquela pessoa. Se ela está suja ou mal vestida, se ela tem maus hábitos, não tem uma fala apropriada, uma pessoa de repente grossa, ignorante, arrogante, soberba. Podemos olhar para essa pessoa de acordo com a fala, de que é uma pessoa arrogante, é uma pessoa soberba, grossa. O olhar humano vai nos conduzir, a carne vai nos impulsionar a termos esse olhar. Porém, o que Paulo fala é que devemos amar e servir ao próximo em amor.
E para romper essa parede, para transpor essa parede chamada carne, precisamos olhar por trás dela. Quem é aquela pessoa? Será que aquela pessoa realmente ela é aquilo ali que ela aparenta ser? Quando olhamos com amor, conseguimos perceber, muitas das vezes, que aquela pessoa precisa de ajuda. E esse amor que Paulo fala é justamente a essência do amor de Deus. Porque a mesma forma como Deus nos olha, Ele não está vendo essa parede, esse muro chamado carne. Ele está olhando além disso. E precisamos exercitar isso. Precisamos colocar em prática. Não é fácil, mas precisamos exercitar isso. Precisamos olhar além dessa parede chamada carne. E o antídoto para superarmos a carne caída em busca de seus próprios desejos, e ela que não se importa com os outros, se importa consigo mesma, ela só olha para o seu próprio umbigo, que através do amor sejamos servos um do outro. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muito. Cristo tinha toda a liberdade para fazer o que quisesse. E ao contrário, Ele veio para servir, ao ponto de dar a sua vida em resgate de muitos. Por mim, por você, por todos nós. Sermos capacitados pelo Espírito, o qual permite que esse amor ágape seja desenvolvido e desperte o desejo em servir e não ser servido, conforme Marcos 10:45. Charles Spurgeon traz um comentário muito interessante, que vai muito de encontro o que Paulo está falando nesses 3 versículos aos Gálatas. Que ele diz: através do amor, sirvam uns aos outros. E continua: se essa palavra estivesse gravada tão fundo em nossos corações, ao ponto de influenciar nossas vidas, que vida abençoadas de amor a Deus nós teríamos. E como poderíamos fazer tão bem a outros? Jesus estabeleceu um padrão, nos deu um norte para cada cristão usarem a sua liberdade. Sede meus imitadores. Ele tinha completa liberdade, no entanto, usou a sua liberdade através do amor, servindo uns aos outros. Por isso, amemos e sirvamos a todos, mas principalmente aos nossos irmãos. O Espírito permite e nos capacita para que essa qualidade de amor seja exalada através da vida do cristão. Que por mais que o homem busque, através da sua atitude obsessiva e contemplativa de olhar para o próprio umbigo, é impossível que alguém consiga superar a carne sozinha. Precisamos da nossa liberdade para criarmos mais relacionamento com Deus. Porque quanto mais buscamos relacionamento, quanto mais buscamos estar próximo do seu amor, mais isso vai transpirar através das nossas vidas, na vida de outras pessoas. Mas o que é amor ágape? Que amor é esse que o apóstolo Paulo ele usa de forma enfática nesses 3 versículos? O amor ágape é um amor incondicional e humilde. O amor ágape é um amor sacrificial para servir ao outro. Amor ágape não depende de critérios do mundo. É algo que ele supera qualquer coisa. A parede chamada carne, o amor ágape transpassa essa parede. Consegue olhar por trás dela. E muitas das vezes conseguimos olhar por trás daquele ser humano, daquela pessoa, que mesmo independente do seu comportamento, da sua classe social, cor, raça, credo, consigamos olhar atrás daquele homem, daquela pessoa ali, uma pessoa boa, que Deus pode transformar a vida dela. Da mesma forma como Deus em amor, Ele transformou as nossas vidas, porque Ele não olhou para nós
a condição que nós tínhamos carnal, que é a condição de pecado. Ele olhou por trás dessa parede chamada carne e viu a nossa vida. Sondou os nossos corações. Nos chamou à liberdade, nos justificou. E o amor ágape, biblicamente, é a referência de um amor. Que amor? Deus é amor. Que Deus é amor. 1 João 4, versículo 8 e 16. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. No versículo 18, no amor existe medo. Perdão, no amor não existe medo, pelo contrário. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve o castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Que Deus mostra o amor. Então temos o Deus que é amor, o Deus que mostra o amor. Em João 3,16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em 1 João, capítulo 4, versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então temos o Deus que é amor, o Deus que mostra o seu amor e o Deus que permite o amor aos seus filhos. Ele compartilha o seu amor, ele distribui o seu amor para os seus filhos. Em Gálatas 5:22 diz que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Um Deus que é amor, um Deus que mostra o seu amor e um Deus que permite o seu amor seja compartilhado com os seus filhos. O amor ágape é um amor decisivo de Deus. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Em João 13:35. E é um versículo que faz a gente refletir sobre a nossa vida cristã. Ele diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem, uma condicional, amor uns pelos outros. Bom para refletir. Como é que está o nosso grau de amor? Como está o grau de amor por outros? Não pela nossa própria vida, pelas nossas coisas, pelas nossas conquistas, mas como está o nosso amor pelo próximo? Em servir ao próximo e fazer pelo próximo. O amor ágape é o amor como o próprio Deus ama os homens, com defeitos, com falhas, com pecados. Deus nos ama. Somos falhos, mesmo assim Deus nos ama, com amor incondicional, com amor humilde, um amor que não depende de critérios do mundo. Martinho Lutero faz um comentário muito interessante, que diz que, se você quer saber como você deve amar o seu vizinho, pergunte a si mesmo o quanto você se ama. Se você se metesse em um problema ou perigos, ficaria feliz em ter o amor e a ajuda de todos os homens. Você não precisa de nenhum livro de instruções para ensiná-lo a amar o seu vizinho. Tudo o que você tem que fazer é olhar em seu próprio coração. E ele vai dizer-lhe como você deve amar o seu vizinho como a você mesmo. Aí nós podemos olhar para dentro de nós mesmos. Quando nós nos amamos, qual é a intensidade disso? Qual é a intensidade do amor nós por nós mesmos? E de acordo com o comentário de Lutero, essa intensidade ela tem que ser reverberada da mesma forma, com a mesma intensidade pelo próximo. Eu me amo 100% e vou dar 10% para o próximo. Não. O comentário de Lutero ele é muito enfático em dizer que a quantidade de amor que nós temos por nós mesmos é a mesma que tem que ser dada ao próximo. É a mesma forma de amar ao próximo. Não precisamos de manual.
para isso. Nosso manual se chama Jesus Cristo. É através da vida dele. O que Deus fez através da vida dele pelas nossas vidas. Deus deu seu Filho por cada um de nós por amor. E fica aquela pergunta na nossa mente quando começamos a refletir sobre isso. O que cada um de nós estaríamos dispostos a dar por amor? Levar aquilo de forma 100% ou levar a sobra? O que levar ao próximo? De que forma? Se Lutero fala que devemos olhar para nós mesmos, para ver o quanto nós nos amamos e isso ser reverberado na vida de outras pessoas, é a intensidade do amor. São poucas as pessoas, eu acho que quase ninguém vai olhar para o espelho e não vai se achar que está descabelado, desarrumado, enfim. A pessoa, por menos que não tenha vaidade, mas um pouco ela se ama. E é essa a intensidade do amor que temos que passar e amar ao próximo, cuidar do próximo, zelar pela vida do próximo. Porque todo esse amor é incondicional, é a forma como nós somos amados por Deus. E o último ponto, irmãos, é a liberdade sem amor. No versículo 15, o apóstolo Paulo, ele faz a sua narrativa de que mordendo, devorando uns aos outros, para que tenhamos cuidado que não sejam mutuamente destruídos. E é quando a gente recorre a um pouco mais de profundidade nesse versículo, mostra que a pessoa tem a liberdade, mas ela não usa a liberdade para amar o próximo. Ela é usada sem amor, é usada afastada dos ensinos de Deus, que acaba causando uma destruição mútua. E nesse contexto que Paulo traz essa fala, foi justamente dentro do contexto do corpo de Cristo, da igreja. Que Paulo alerta que aqueles que estavam falhando no servir e amar ao próximo, estavam se afastando dos ensinamentos de Deus. E uma possível forma figurativa que podemos utilizar seria um canibalismo espiritual, para se referir a conversas maliciosas, degradantes, comentários destrutivos a respeito de outros irmãos, de outros cristãos, de outras pessoas, e atitudes inapropriadas para com o próximo. Ou seja, quando há a ausência do amor, de amar ao próximo como a si mesmo, de servir ao próximo em amor, quando há a ausência desse amor, o caminho que a pessoa ela é conduzida na sua liberdade é um caminho de destruição. E muitas das vezes não de si mesmo, mas de outras pessoas. Difamação, comentários destrutivos, conversas maliciosas, denigrindo a imagem de outras pessoas e muitas das vezes do irmão dentro da igreja. Uma vida com liberdade sem amor é uma vida em que a pessoa preocupa-se consigo mesma. Não importa o custo. Como mencionamos no início, Paulo faz aquele paradoxo de seguir os caminhos, e aqui ele usa novamente. Se eu tenho a liberdade, eu sigo no amor, eu amo ao próximo, eu sirvo ao próximo em amor. Se eu tenho a liberdade e não tenho amor, eu vou seguir um caminho destrutivo. Porque o meu tempo de pensar no próximo vai estar ocupado de pensar consigo mesmo. Ele vai olhar somente para o seu umbigo. Eu mesmo, contra aquele que ama o próximo e serve com amor.
E concluo, meus irmãos, a única palavra é amor, conforme diz Jesus. Em Mateus 22, 36, 40, estavam sentados os discípulos junto com Jesus e os discípulos perguntaram: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhantemente a este: ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Lembra do comentário de Martinho Lutero? Olhe para dentro de você e vê o quanto você se ama. Então, amar o próximo como a nós mesmos, essa intensidade ela tem que ser reverberada na vida do outro, em serviço do outro. O cristão deve tirar os olhos de si mesmo e servir aos outros, não olhar para você mesmo. Não que sejamos pessoas relapsas, relaxadas com nossas vidas, não é isso que a essência da palavra de Deus traz para nossas vidas. É que devemos cuidar do próximo, com amor, servir. Por amor devemos servir uns aos outros, como diz a palavra de Deus em João 13:34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também amem uns aos outros. E finalizo com a seguinte frase, meu irmão e minha irmã, para que possamos refletir, principalmente exercitar a nossa liberdade em amor, em olhar para o próximo, não para aquela parede chamada carne, mas por trás daquela parede. E enxergarmos quem é aquela pessoa. Como eu posso levar e servir aquela pessoa com o Evangelho de Cristo, para que o poder de Deus transforme a vida dela. Porque se eu for olhar para a parede chamada carne, eu não dou um passo. Os olhos carnais, eles são limitados. Limitados àquilo ali que somente ele está vendo. Que em contrapartida, os olhos espirituais, de olharmos com fé, com amor, por trás da parede chamada carne, aí sim, vamos ver que existe um ser humano que ele pode ser restaurado e regenerado e salvo para Cristo. E o poder de Deus sobre a vida daquela pessoa. E finalizo. Senhor, enquanto aguardamos a Tua volta, liberta-nos da mesquinhez e da autocomplacência, a fim de que possamos amar uns aos outros. Amém. Que Deus abençoe a sua noite, a sua família, e que Deus possa tocar o seu coração. Nós vamos agora, depois de ouvir a palavra do nosso irmão, a exposição acerca desse texto precioso até os dias de hoje, e o será sempre, é a palavra de Deus, né? Sempre será preciosa. Vamos ao nosso período de oração. Como de hábito, vamos começar pelos idosos. São os seguintes para essa noite: irmã Luciana da Silva Neto, irmão Luiz Carlos Marques de Menezes, irmã Lídia de Siqueira Crespo, irmã Maria Pereira de Oliveira, irmã Maria Teodora dos Santos Aguiar. Então, novamente, Maria Teodora dos Santos Aguiar, Maria Pereira de Oliveira, Lídia de Siqueira Crespo, Luiz Carlos Marques de Menezes e Luciana da Silva Neto. Oremos. Pai amado, com expressão de gratidão por essas vidas, nos dirigimos ao Senhor, porque nós as temos conosco, seguindo o seu tempo de vida, acompanhando os cultos, cuidando da igreja em suas orações e naquilo que podem realizar, e nós te bendizemos por suas vidas, ao tempo em que rogamos pela família de cada uma dessas pessoas, pedindo que a tua graça continue sendo derramada sobre eles e os seus queridos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. As notícias de Covid, algumas boas e outras em estado regular, mas graças a Deus nenhum caso grave. Aquele meu primo José Augusto está quase de alta, está indo muito bem. Irmã Rízia e irmão Tiago, graças a Deus também vão se recuperando bem, logo de alta, trataram-se em casa. A irmã Miriam Correia nos falou da sua irmã Ana Cristina, da sua sobrinha Raquel e da sua mãe Olinda. Todo mundo foi alcançado
pela Covid, mas vão se tratando, seguindo tudo bem. Irmã Eliane nos falou de Tiago Medrado e Ângelo Moraes, seus sobrinhos também alcançados por essa enfermidade. Vamos orar por essas vidas. E a Carla, esposa do irmão Robson Fonseca, já vai obtendo muito boa melhora, graças a Deus, tudo indo bem. Vamos orar? Deus e Pai, essa enfermidade tem assolado o nosso país e o mundo, não é? E muitos óbitos. Mas ao Senhor, o Senhor concedeu a graça a essas pessoas que temos mencionado, de estarem se restabelecendo por conta do teu cuidado e da tua direção. Pedimos, ó Deus, que essa cura se complete e eles possam, vencendo esse tempo de quarentena, estar de volta aos seus afazeres. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, aqueles casos de enfermidade por câncer, temos os seguintes que estão buscando e tratando, né? Glaucineide Gomes de Moraes, João Gabriel, Josélia Souza de Oliveira, Marília Melo e Laudiceia. A Laudiceia está se preparando para a cirurgia. Semana passada estava muito apreensiva com os exames. Bondade de Deus, tudo se encaminhou, ela está praticamente concluindo essa fase. Vamos orar? Pai querido, aqui estão nossos irmãos e amigos, pessoas que estimamos e queremos bem e que são do Senhor, porquanto já receberam o Senhor em suas vidas. Agora, Pai amado, colocamos essas pessoas amadas em Tuas mãos, pedindo a Tua direção para cada etapa de tratamento. Cada uma delas, ó Deus, percorre o seu próprio tempo, a sua própria necessidade. E o Senhor conhece cada uma dessas necessidades. Ó Deus, conceda a cada uma o restabelecimento mediante graça, misericórdia e favor procedentes do Senhor. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, entrando nos outros casos, nos outros motivos, mas lembrando um que eu não mencionei, é um pedido do irmão João Carlos por um amigo dele chamado Luiz Carlos, um senhor que está inclusive num estado bem delicado. Então agora, ao mencionar os outros, vamos lembrar ainda do Luiz Carlos, que está entubado e não é crente ainda, tá? Bom, Luiz Carlos, Covid ainda, e os seguintes: Fernando Nogueira, seguindo seu tratamento, Ari Araújo Conceição, cuidando também dos exames, a Esther, irmã Esther de Vargas Moura, está também com alguns problemas de saúde. O irmão Elias Alves, também o genro da irmã Diaconisa Maria Araújo, também precisando das nossas atenções. Dessa mesma família, a irmã Dorcas Correia Silva Lima, precisando também. O pai da irmã Eni, o irmão Afonso, que teve uma queda lá na igreja, na hora que ele estava lá no púlpito recebendo uma homenagem, precisou de cirurgia, já fez essa cirurgia lá em Itapiruna e passa bem. O irmão Antônio Pacheco, nosso compromisso, né? Valdete Nascimento, hospedada com a irmã Eliane, vamos orar por ela, Valdete. O Felipe, da irmã Marion Cristalino Saraiva. Felipe tem estado com algumas dificuldades nessa área emocional. Irmã Eliane Cardoso tem estado em algumas reuniões nossas, mas ainda se tratando. A Patrícia, prima da irmã Ana Maria Mendes. O Robson, da irmã Michele. Robson ainda não testemunhou Jesus Cristo, mas respeita muito o Evangelho e é casado com a irmã Michele. A irmã Marli Frota Baraúna, em tratamento de saúde. Irmã Alda Moraes Dutra. O ministro de música, pastor Paulo Davi, de quem mostramos aquela imagem na outra vez. A irmã Clarice Franco, também vivendo o seu momento difícil. E temos também a lembrança, Pai amado, de quem eu estou me recordando. Sim, Marli, mãe da irmã Vivian, está passando por alguns procedimentos cirúrgicos de grande sofrimento para ela. Vamos lembrar dela em nossas orações nessa hora também. Não podia esquecer desse nome. Há outros irmãos, mas
na minha lista aqui estão esses aqui. Vamos orar? Nosso Deus, como dissemos da outra vez, é uma lista grande aos nossos olhos. Mas o Senhor é conhecedor de cada caso, paciente para com cada caso, bem como misericordioso para cada situação. Então, Deus amado, nosso Pai, desde os casos que temos colocado aqui, desde os que não são ainda relacionados na fé cristã, aos irmãos da igreja, a cada um, dispensa favor e graça, Senhor. Estão em tratamento, estão buscando, Pai, da parte humana aquilo que é necessário. E vem do Senhor a cura, porque o Senhor é competente, é o médico dos médicos. Toma essas vidas em tuas mãos e sempre nos lembramos da família ao redor dessas pessoas, sofrendo e lutando com elas. Pai amado, a todos venha o teu favor, a todos venha a tua misericórdia, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Semana passada não mencionei os casos do site, mas não podemos deixar de lembrar aqui dessas pessoas também que precisam das nossas atenções, né? Eu vou mencionar, a lista é muito grande e é apenas para recordar aos irmãos, porque com certeza está isso nas mãos de Deus. São essas pessoas. A senhora Lucimere, que pede por seu esposo João. Milena Gomes, que pede por trabalho. Reinaldo, que pede pela restauração do casamento. Gutenberg, que pede pela filha e sua profissão. Nicole, sua vida familiar. Elisângela Fernanda, vitórias familiares. Ana Paula, problemas pessoais. Davi Toledo, sua vida e seus familiares. Adriano Cruz, restauração do casamento. Delane Lopes, conversão de familiares. Flávia Oliveira, pessoa da família dependente de jogo. Rosana, dificuldade na vida conjugal. Márcio, por sua filha Esther. Robson Oliveira, pela esposa. Viviane Fátima, restauração da vida. Leandro, também por seu casamento. Esses são os nomes, cerca de 16 ou 17 nomes que eu coloquei aqui. Vamos então pedir por essas pessoas que merecem toda a atenção da nossa igreja, por quanto tem desejado que sejamos deles intercessores. Vamos então orar por eles? Nosso Deus, como temos dito uma vez ou outra diante do Senhor, essas pessoas olharam para a nossa igreja e dirigiram-se à nossa igreja e pediram que nós fôssemos aqui seus intercessores diante de Ti. E na qualidade de amor fraternal, de amizade sincera, nós estamos colocando esses nomes diante do Senhor. Não temos compartilhamento pessoal com essas pessoas, muitas nem moram por aqui, estão longe, tem gente de Belo Horizonte, tem gente de Recife, tem gente do interior. Ó Pai amado, dispensa favor sobre essas vidas e que elas possam entender que essa igreja que recebeu os seus pedidos tem apreço por essas pessoas e intercede por elas. Abençoa, Pai amado, essas vidas, pedimos-te no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós temos sempre no final do período esse momento mais geral pela igreja, né? Vamos então orar pela igreja. Vamos orar pela juventude, agradecendo o congresso que tivemos, a presença dos que puderam vir, o compromisso de buscar outros, né? Eles firmaram esse compromisso conosco, mas graças a Deus correu tudo bem, preletores muito bons. Também vamos orar, meus amados, pelos líderes dos nossos grupos de gestão da igreja, né? Irmão Robson, irmão Alexandre, irmã Márcia, irmã Berenice, irmão Neuzir, irmão Donato, irmã Celícia, cada um deles lidera um segmento, vamos orar por eles. Pela liderança dos outros segmentos, não é? Irmão Gelsi, irmão Paulo Damião, irmã Gentilha, pessoas de outras áreas aqui também da liderança da nossa igreja. Vamos orar pela nossa
denominação, pela campanha que estamos desenvolvendo e, com a graça de Deus, será uma campanha missionária vitoriosa para honrar e dignificar o nome de Deus a quem servimos, né? Estamos em plena campanha de Missões Rio, já entrando em campanha de missões nacionais. Vamos agradecer a Deus os irmãos que têm sido fiéis em suas contribuições. Vamos interceder para que os outros também compreendam essa necessidade e essa orientação bíblica. Está nas mãos de Deus. Deus vai despertar a cada um. Vamos orar pelos grupos musicais que estão retornando em seus ensaios. Muita preocupação, muito cuidado, distanciamento, zelo, para que nada desagradável nos aconteça, mas queremos muito, né, ver os nossos grupos musicais aqui. Eu queria particularmente pedir pelos instrumentistas. Estamos com um grupo bem jovem nos instrumentos da igreja. Que Deus os fortaleça para que eles tenham alegria de servir nessa área, né? Amados, não podemos deixar de lembrar o nosso país, o que estamos vivendo, o que estamos passando, essas controvérsias nos altos poderes, né, da nossa república. Vamos entregar essa gente poderosa nas mãos do poderoso Deus e que elas tenham coragem de obedecer, né? Vamos pedir por eles e pelo povo. Oremos. Deus querido, estamos fechando esse momento e, como fazemos sempre, essa é uma hora que colocamos a tua igreja nas tuas mãos. E a primeira palavra de oração nessa hora é de gratidão, porque, mercê de todas as nossas preocupações, com aquilo que nos foi possível, tivemos um bom congresso de adolescentes e jovens, uma boa presença de preletores. Agora, Pai amado, pedimos que toda aquela palavra de fortalecimento esteja agindo no coração desses adolescentes e jovens e tenhamos cada dia bons frutos disso. No demais, Senhor, cuida da nossa gestão, da nossa administração, cuida, ó Deus, dos músicos de todas as suas áreas, cuida dos irmãos que vêm contribuindo financeiramente, dos que vão ser despertados também. E, Pai amado, a nossa pátria, o nosso Brasil, o lugar onde nascemos, o lugar onde estamos e o lugar onde muitos de nós vamos ficar fisicamente falando. Abençoa a nossa pátria. Ó Deus, cuida dos nossos mais altos governantes, a esfera dos três poderes, bem como, ó Deus, sobre todas as outras classes de dirigentes, legisladores e de justiça do nosso país e do nosso estado. E o nosso povo, ó Deus, multiplica esse imunizante de tal maneira que mais e mais vidas sejam mantidas, sustentadas e guardadas. Agora, Pai, nos abençoe no encaminhamento final deste culto, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezados, há uma canção que nós vamos agora entoar. Se eu me lembro bem, faz tempo que a gente não canta. O título é Há uma Linda Canção de Amor. Lembram-se? Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão, ó, eu sou feliz. Vamos cantar? Os mais antigos vão lembrar, acho que os jovens também já conhecem, não é tão antiga assim. Então cantemos Há uma Linda Canção de Amor. De amor dentro do meu coração, Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz, oh, feliz, oh, eu sou feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, cante conosco. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh,
Bem, chegamos ao final, não é isso? Temos agora a oração final e a nossa palavra de abraço, de agradecimento aos que puderam cultuar conosco nesta noite. Aqueles que estarão ouvindo e vendo o nosso culto num outro momento que lhes seja mais adequado, mais próprio, né? Mas a todos, agradecimento da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. Um grande e forte abraço. Deus conceda uma noite de paz e um restante de semana também na presença dEle. Lembremos, amados, dos nossos afazeres. Domingo, não se esqueçam, o culto da manhã começa 10 horas. De 10 às 11, transmitido pelo YouTube, o nosso culto. Às 10h05, fechamos o YouTube e abrimos o Zoom para ministração da Assembleia da Igreja. Aí os membros da igreja estão convidados a se inscrever. Primeiro momento, de 10 às 11, culto, YouTube. Segundo momento, Assembleia, via Zoom, e aí só os membros da igreja, porquanto vamos tratar dos nossos negócios. Forte abraço, Deus abençoe. Querido Deus e amado Pai, queria te agradecer pela vida de todos os jovens e adolescentes da nossa igreja. Que eles possam te fazer presentes em sua vida e que o Senhor possa conduzir o caminho deles aonde estiverem. E que eles possam também se sentir seguros em sua casa. Abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.